Boa noite daqui, André Baniwa, o nosso convidado de hoje. E é um prazer estar aqui, André, com você. Ainda bem que você conseguiu chegar. E eu cumprimento novamente todas as pessoas que estão a acompanhar-nos aqui e também no YouTube. Então, eu vou passar diretamente à apresentação do nosso palestrante, não é? O André Baniwa, ele é da liderança do povo Baniwa, não é? É professor, escritor, ativista, empreendedor social e atualmente é presidente da organização indígena da Bacia do Içana. O título da palestra do André é Bem Viver da Amazônia Indígena, que ele propõe falar da importância das terras indígenas e da urgente necessidade de proteção dos territórios indígenas, tão importantes e fundamentais na contribuição do equilíbrio ecológico, fortalecendo as culturas e tradições milenares indígenas para o bem viver. André, novamente, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite a todos. Depiwaika, eu sou indígena do povo Baniwa, meu nome é André, como Yolanda já falou. Obrigado aí pela compreensão, eu estava aí buscando para cuidar da coluna que eu estou sofrendo nos últimos dias. Bom, eu sou do Alto Rio Negro, eu estou falando com vocês de Manaus, aqui que é a capital do estado do Amazonas, mas eu sou do Alto Rio Negro, do município de São Gabriel da Cachoeira, que é o município que tem fronteira com o Brasil, Colômbia, e no município de São Gabriel, lá moram 23 povos indígenas, 4 famílias linguísticas, ainda temos 18 línguas indígenas faladas, e nós temos 4 línguas cooficiais naquele município, que é a língua Baniwa, que é do meu povo, a língua Tucano, que é da outra família linguística, Tucano Oriental, e Nhengatu, esses 3 que foram inicialmente cooficiais, e agora entrou também língua Yanomami naquele município. Eu pretendo falar um pouco com vocês a partir do Rio Negro para essa Amazônia que precisa desse bem viver. Então, eu queria falar para vocês que esses 23 povos indígenas estão organizados um pouquinho antes da Constituição de 88, um ano antes, mas esse movimento indígena do Rio Negro, que eu chamo de o início do processo da reconstrução do bem viver, acontece no ano na década de 70, 80. Então, em 87, cria-se a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, para representar esses povos, para defender os direitos desses povos, principalmente pela demarcação das terras indígenas. A partir da criação desta federação, que teve trabalho muito importante de conscientização pós-demarcação, a gente tomando consciência que deixamos de ser tutelados e que temos direitos das nossas próprias línguas, das nossas próprias tradições, das nossas culturas. Então, aí começa um processo mesmo de reconstruir, porque a colonização tem nos destruído, né, para abandonar nossos conhecimentos, nossas culturas, nossa forma de proteção, nossa forma de manejo tradicional de recursos da pesca, da caça, e todo um sistema de mundo de conhecimento indígena que era muito importante para favorecer segurança alimentar, conhecimento para se proteger contra a doença, para curar a doença, para se recuperar da doença, e assim como o processo próprio de aprendizagem, que era muito cerimonializadas antes, na repasse desses conhecimentos
na fase inicial de adolescência para a vida adulta, né, aprendendo princípios culturais, princípios da vida, e assim que era antes da colonização, né? Então, essa Constituição nos trouxe essa oportunidade de entender que os nossos conhecimentos não eram do diabo, não era o que levava para o inferno, como era falado para a gente, para poder largar esses conhecimentos. A religião tem sido muito responsável nisso, né, de condenar as culturas indígenas, de que esses conhecimentos são coisas que levam para o inferno, e assim tem sido o processo da religião que chegou na gente, né? Então, essa federação, levando esse conhecimento dos direitos da Constituição, que tínhamos acabado de conquistar em 88, com o apoio de vários aliados dos povos indígenas, né, tomou-se consciência da importância de lutar pela demarcação de suas terras, e reafirmando também a sua identidade, né, e tendo coragem, diante do direito que conquistamos, de falar nossas próprias línguas, de valorizar nossos próprios conhecimentos. Assim tem sido para cada pedaço, 10, 20 comunidades se organizarem em associações menores, de uma forma que todo o Rio Negro hoje tem mais de 750 comunidades, ou aldeias e sítios, né? E a gente tem 90 associações locais que estão unificadas em uma federação, e assim que a gente lutou nos últimos 30 anos para conseguir demarcação das nossas terras naquele município, e temos conquistado 11 milhões de hectares de terra inicialmente, ainda tem demarcação em processo, e quando concluído, talvez atingiremos mais de 14 milhões de hectares de terras indígenas naquele município. E o Estado, o governo do Estado, no início deste ano, reconheceu o município de São Gabriel por causa desse sistema de organização de trabalho do movimento indígena São Gabriel como capital estadual dos povos indígenas. Então, a gente tem avançado de alguma forma. Esse processo, né, de reflexão, de retomada de nossa identidade, nossos conhecimentos, conhecendo a legislação do nosso Estado, do país, como é que ela se organiza, por que ela se organiza desse jeito, e por que as histórias têm acontecido com a gente da forma que aconteceu, e com esse direito que aprendemos ter. Então, a gente tem colocado, pautado, nesse contexto, além da demarcação, a importância da formação escolar dos povos indígenas. Especialmente meu povo, que era de baixa formação escolar, o processo inicia esse entendimento de que precisa aprender a falar português do Brasil, da língua portuguesa do Brasil, com o objetivo de dialogar, com o objetivo de se fazer entender com o Estado brasileiro, com os não indígenas, em busca de respeito. Porque eu estou falando dentro do processo de conscientização sobre nossos direitos. Isso aconteceu depois de muitas invasões de garimpeiros na nossa região, que tem trazido uma consequência de desorganização, consequência também de desequilíbrio nos usos de recursos naturais, e assim tem sido muito, muito difícil, principalmente para esposas, nossos avós, que têm uma forma de vida bem diferente, né? Que têm uma preocupação diferente com cuidado com sua família, com seus netos, com seu povo. Isso é muito dolorido, que passaram na década de 70 e 80 com os garimpeiros invadindo suas terras. Então, isso pressionou, por exemplo, o povo Baniwa, que era bastante baixa escolaridade, buscar, discutir, defender
para buscar essa escolaridade. E da forma que a gente queria uma educação escolar para o nosso povo, que valorizasse o nosso conhecimento, nosso modo de vida, nossa forma de pensar, nossa forma de formular as coisas, o município não foi capaz de levar isso, de atender essa demanda. Nem o Estado do Amazonas, o governo do Estado, também conseguiu entender, não conseguiu entender para atender essa demanda que era reivindicada inicialmente. Nem o MEC também foi capaz de entender para ajudar a criar isso para nós. Mas a gente buscou parceria com a Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Educação especialmente, uma pesquisadora, professora chamada Valéria, que foi nos instruir a nosso pedido para entender o nosso direito de educação que está escrito na Constituição. A gente aprendeu nesse processo que a gente tinha direito de pensar, elaborar, formular o nosso próprio projeto de escola Baniwa e Curipaco. O contexto dessa época, ninguém acreditava muito que poderia existir uma escola indígena, que pudesse ter a figura, um profissional de educação escolar indígena. E era muito difícil nessa época. Mas, com essa assessoria, com acompanhamento da nossa Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e Instituto Socioambiental, que entrou nesse processo com a gente, foi possível a gente elaborar o nosso projeto depois de 3 encontros de educação Baniwa, elaborando o projeto de escola indígena Baniwa e Curipaco, em parceria com o município. Ele começou a entender, na época, secretário municipal era um Baniwa, e foi possível, então, a gente criar, fazer funcionar a nossa escola a partir do ano 2000. Para mim, eu acho que faz parte de um processo que eu chamo de reconstrução do nosso bem-viver no Alto Rio Negro. Esse nosso esforço influenciou nossos parentes, povo tuiuca, povo tariano, povo tucano, e a gente conseguiu influenciar o município de São Gabriel para criar primeiro o curso de magistério indígena no município de São Gabriel, no Brasil. E o município, através da Conferência Municipal de Educação da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, deliberou que transformasse escolas rurais para escolas indígenas, porque eram todas escolas indígenas. E transformar também o professor rural, que era indígenas, para professores indígenas. Isso de acordo com o direito que tivemos. Então, São Gabriel, no período da 90 e depois do ano 2000, era um importante processo de reafirmação, não só internamente, mas influenciando política pública, no caso do município, do Estado e nacional também, né? Se a gente considerar a década de 90, início da década do novo milênio, essas coisas. Então, essa história que eu estou contando para vocês, os Baniwas, através dessa escola, impactou na decisão de prefeitos posteriores para criar mais escolas de ensino fundamental, para criar pelo menos uma escola de ensino médio e depois criar várias salas anexas, que não é adequado, mas para nós tem sido uma importante conquista. E hoje, 20 anos depois, os Baniwas têm Baniwas que têm ensino fundamental completo, uma parte grande quantidade, e ensino médio também. Tem gente no nível superior, tem alguns no mestrado e tem alguns no doutorado também hoje em dia. Então, a gente viu avanço nesses últimos 20 anos pela nossa decisão, pela decisão do povo Baniwa,
que geralmente são coletivas através das assembleias que aconteciam geralmente a cada 2 anos, depois, anualmente, a gente fazia nossas assembleias para discutir os nossos problemas. A educação tem sido uma peça fundamental para a gente reconstruir, para revalorizar e fortalecer a nossa identidade. Nós tínhamos pensado que a escola também tem sido espaço de desvalorização do nosso conhecimento, da nossa identidade, mas acreditávamos que ela podia ser também o mesmo espaço para recuperar esse processo. E isso tem sido muito importante. A outra coisa que os baniuas decidiram foi organizar a produção e comercialização de cestaria, organizar a produção e comercialização da pimenta baniua. Isso é trabalho específico dos homens, que é as cestarias. Os homens fazem as cestarias, que são utensílios domésticos, confeccionados pelos homens para as mulheres usarem no processamento da mandioca, que é para comer beiju, farinha, tapioca, e guardar esses que as mulheres fabricam na nossa alimentação. E a pimenta é trabalho especial das mulheres. Pimenta baniua, hoje a gente comercializa em algumas partes no Brasil, a gente não tem grande produção, mas a gente tem alcançado algum espaço no mercado, que é para a geração de renda específica das mulheres. Então, a nossa organização, que é a Organização Indígena da Bacia do Içana, ele tem trabalhado tanto com jovens, tanto com os homens, tanto com as mulheres, nesse processo de revalorização do nosso conhecimento, da nossa identidade, dentro de um processo que eu chamo de reconstrução do nosso bem-viver. Por que o bem-viver é importante nesse processo? Que a gente tem discutido no ano de 2015, 2016, e a gente lançou um pequeno livro sobre bem-viver baniua no noroeste amazônico brasileiro, no ano de 2019. Essa discussão, na Constituição do nosso país, dessa Constituição de 88, não tem essa palavra bem-viver. Bem-viver tem um sentido além de bem-estar. Por exemplo, o que está escrito na Constituição como bem-estar da nação. Tem uma palavrinha lá no início dos artigos que explica para que é esse Estado brasileiro. E tem sido muito importante para a gente resolver conflitos que estavam acontecendo, apesar desse processo de conquista que nós tivemos, mas apareceram dentro das nossas comunidades muitas figuras diferentes, desconhecidas, ou pareciam desconectadas, como a figura da igreja, da prefeitura, da FUNAI, do governo do Estado, exército, religiões, uma diversidade de religiões, e complica a cabeça de muitos parentes. E a gente fica perdido nesse contexto, porque acaba que essas instituições ficam disputando as comunidades, ficam disputando as lideranças, tentando criar seus seguidores, e quando essas instituições criam seus seguidores, cria conflito internamente entre nós, brigando um com o outro. Então, o bem-viver, ela traz uma reflexão importante. E os baniuas chamam isso de midzaka. Esse bem-viver é midzaka, ou seja, não é criação dos homens. É uma coisa deixada pelo Criador para nós. E ele está em nós, né? Está dentro de cada um de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. E dependendo de como alimentamos ela, a gente pode ser uma pessoa boa ou pessoa ruim, pessoa má, né? Então, ela existe dentro de nós. Então, essa reflexão levou a gente a entender que a educação é importante, que a saúde é importante, que geração de renda é importante, que as instituições são importantes, todas elas têm o objetivo de ajudar as comunidades, que acabam brigando. Então, não precisamos brigar nós
entre nós e as instituições não podem brigar entre si por causa das comunidades, tem que dialogar entre eles. Eles têm que alinhar objetivos, identificar o problema e combater o problema que querem resolver. Isso tem sido muito importante e tem trazido uma reflexão fundamental no processo da elaboração de plano de gestão territorial do nosso território e das terras indígenas do Alto Rio Negro. Eu acho que esse processo que eu chamo de reconstrução do nosso bem-viver, ela ainda está no processo, eu não sei se já está na metade, mas eu confio muito que a gente pode avançar cada vez mais nisso, dialogando com política pública, com o Estado, com governantes, se estiverem abertos para dialogar com a gente. Agora, se acontecer, como a gente está vivendo hoje no Brasil, que fala enganando os povos indígenas, chamando de irmão, mas não sendo irmão, mas sendo inimigo, uma maneira de chegar a destruir nossos direitos, invadir nossas terras, incentivar garimpeiros a invadir nossas terras, desse jeito não vai dar certo. Essa maneira de um governante agir junto com a gente não vai servir e não vai prestar, e não está prestando. Então, isso que eu queria falar para vocês, dentro da nossa experiência do Alto Rio Negro, que a gente pode levar também para outras terras indígenas, no estado do Amazonas e na Amazônia. Os povos indígenas estão organizados desde local, desde regional, como o Rio Negro, mas como estado, como região amazônica, e os povos indígenas estão organizados em cada região do país e tem uma organização representativa nacional, que é a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E na Amazônia, vocês são sabedores, estudiosos, eu sei que vocês conhecem, a Amazônia, cada vez mais, ele sofre invasão, desmatamento, queimadas provocadas, pensadas como estratégia de ocupação na Amazônia. E a floresta, para nós, no contexto da mudança climática, no aquecimento global, se a gente trazer bem-viver para a discussão dentro do bem-viver, e o bem-viver tem sentido da gente buscar a nossa felicidade. Se o objetivo do bem-viver é buscar e viver a nossa felicidade, essas invasões não trazem a felicidade. Essa destruição da floresta não traz a felicidade para nós. Essa queimada não traz felicidade. Ao contrário, elas trazem medo da gente viver. Não só o medo de quem está fazendo isso, mas analisando o contexto que vivemos e do mundo, as previsões das nossas histórias, das criações, por exemplo, do povo Baniwa, lá em Uapu e Cachoeira, os Aruá que explicam, segundo a sua maneira de explicar o mundo, que a humanidade nasceu em Uapu e Cachoeira, que nós chamamos centro do mundo, o lugar do nascimento da humanidade. Em Baniwa, a gente chama Enu Repurequá, Enu Requape e Quenhuacawa. É ali que nasceu toda a humanidade, ou seja, estou falando de nascimento de povos indígenas ali, povo Baniwa, outros povos e povos não indígenas que estão espalhados no mundo inteiro. Por isso, os Baniwas, através do conhecimento que era pajé, que foi destruído usando o paricá, ele conhecia cada pedaço desse Rio Negro, do Rio Amazonas, do mar, do outro lado do mar. Eles sabiam que isso existia, e para a proteção da vida de uma pessoa, nesse cerimonial de passagem de conhecimento para os jovens, ele lembrava tudo isso a noite inteira em suas orações para purificar o alimento, e esse alimento purificado através das orações, quando consumido por esse jovem que está em processo de formação, ele está protegido, usando a pimenta, que é um centro de expressão cultural nosso, de cuidado, de expressão, de proteção, de se alimentar também.
Então, essa é o que a gente pode falar para vocês sobre a importância da nossa cultura, né? E essa parte do que eu estava falando para você de mudanças climáticas, a origem da humanidade, ela tem muito sentido para nós. Ela traz de uma certa, como se fosse a profecia. Os nossos pais, nossos avós acreditam. Eu conversei com alguns que já não vivem mais entre nós, que essa destruição da Amazônia, ou essa destruição dos nossos direitos para invadir as nossas terras, são sinônimo de aproximação do fim do mundo, porque a humanidade foi espalhada para o planeta, para esses povos viverem em suas terras, mas quando elas vão destruindo as suas naturezas e vão aonde tem a floresta ainda intacta e é visto como espaço ainda de riqueza, mas riqueza para ser explorada e destruída. Então, quando isso se aproximar, no local da origem da humanidade, estará muito próximo ao fim. E quando chegará lá, vai ser o fim desse mundo. É assim que os nossos avós explicam como que esse mundo vive, né? Então, o nosso bem viver parece que está muito comprometido nesse sentido, né? Porque a gente escuta os cientistas falarem do aquecimento global, que apesar de 50 anos, 30 anos, eu acho que escuto falando sobre o combate, discutir estratégias para combatê-las, mas os corações e pensamento dos diplomatas, dos estados nacionais, não conseguem avançar, não conseguem estabelecer meta, não conseguem colocar alguma prática que pudesse frear, de alguma maneira, esse processo de aquecimento global. Então, se houver, na nossa forma de ver, se desmatamento continuar, o fogo destruir a floresta, a gente não vai viver mais muito tempo, não. Isso é muito importante dizer para vocês, porque a gente sofre a consequência dela, mesmo a gente não sendo responsável por esse processo que ameaça a humanidade hoje em dia, como vocês sabem. Bom, então, eu queria trazer isso. As terras indígenas são, no Brasil, uma forma de proteger essas florestas, são importantes. Desde a demarcação das terras indígenas do Alto Rio Negro, que já passa mais de 2 décadas, ela continua inteirinha. Ela não foi desmatada. Isso é conhecimento, isso é manejo. Concluir um pouco essa minha fala para vocês, a importância do bem viver, a importância das terras indígenas nesse contexto da mudança climática. Os povos indígenas buscam muito respeito. É isso que a gente busca todos os dias, do movimento indígena, das organizações indígenas, das lideranças indígenas, representando o desejo de quem vive lá dentro das comunidades que são construídas coletivamente. Né? Então, eu acho que o bem viver pode ajudar a gente a pensar alguns indicadores diferentes para termos consciência da importância das nossas vidas, da futura geração também. Bom, eu não sei quanto tempo já falei, e eu vou deixar aqui, vou parar por aqui, e pelas conversas eu posso ir esclarecendo algumas coisas. Podia falar mais, mas vai falar mais de certeza. Obrigada, André. Muito interessante a sua apresentação. Tem alguém? Só esquece o microfone aberto. Pronto, já está. Então, André, agora a gente vai te passar alguns comentários e questões que as pessoas foram colocando e você vai comentando. Fique à vontade para comentar, tá bom? Uma questão era sobre
se a medicina dos povos do Alto do Rio Negro, se você acha que ela pode ser profissionalizada. Há aqui uma outra questão, não sei se você vai notar, eu coloco umas 3 ou 4 e aí você comenta em bloco, pode ser? Falar logo dessa parte, é assunto grande isso aí, Ah, esse assunto de plantas, se pode ser profissionalizada. Eu queria falar logo sobre ela. Essa é uma pergunta importante. Se a gente olhar o Distrito Sanitário Especial Indígena, que foi implantada no ano 2000, ela é uma saúde especial, diferenciada aos povos indígenas. Quando eu escutei essa história, eu achava que ela ia priorizar a questão da nossa medicina tradicional, porque nós trabalhamos isso em 96, 97, 99, 2000, pelo um projeto, e a gente ganhou o prêmio na Fundação Getúlio Vargas, em 98, por esse projeto. Então, quando veio essa história de Distrito Sanitário Especial Indígena, eu achava que ia ser priorizado, mas a gestão da saúde indígena, que é voltado para a atenção básica, apesar de ser diferenciada e específica, mas os profissionais que foram trabalhar dentro desse subsistema, aqueles que se formaram na universidade de uma forma completamente diferente, né? E eu participei de um processo de capacitação falando de culturas indígenas, a importância da medicina tradicional. O médico, o enfermeiro, todo profissional tinha uma dificuldade enorme de entender isso, porque para eles tem que ter referência bibliográfica, e os nossos conhecimentos não têm referência bibliográfica. Referência bibliográfica, geralmente, da França, sei lá, da Grécia, de Roma, e não tem. As nossas referências estão nas pessoas, estão nos mais velhos, estão nos pajés, estão nos oradores, estão nas pessoas que conhecem a história e conhecem as plantas principalmente, também, né? Então, é muito difícil o profissional entender isso. Existe uma política voltado para plantas medicinais, por exemplo, é uma parte do conhecimento, precisa entender ela como medicina tradicional, Banil, Curipaco, por exemplo. Cada família linguística tem uma maneira de entender e fazer a medicina dela, né? Que envolve orações, que envolve plantas, que envolve peixe, que envolve tudo da natureza, né? Na pandemia agora, foi muito claro a importância desse conhecimento tradicional para nós aqui no Alto Rio Negro. Primeiramente, a gente buscou entender como é que funciona esse vírus, esse coronavírus, com a ajuda de médica, que são nossos conhecidos, enfermeiros, e a gente buscou entender como é que ele funciona, como é que ele ataca a gente. E a gente pôde, então, classificar algumas plantas com nossas experiências de projetos, recomendando algumas plantas que pudessem amenizar a força de coronavírus. Bastou a gente fazer um vídeo, estou aqui em Manaus, eu fiz daqui para lá algumas recomendações e pegaram muito rapidamente. E a origem da doença para os Banil é uma coisa só, para os povos indígenas tem origem muito fácil de eles entenderem. Se ele entender a origem da doença, ele consegue controlar a doença, por exemplo, através da oração. E, através desse conhecimento, identifica plantas que podem ajudar ainda a melhorar esse tratamento. A gente teve alguns depoimentos de profissionais que a gente mobilizou também para estar acompanhando nossos parentes lá em cima. A recomendação era isolamento. Nas comunidades também. Quem ficar doente, ninguém pode visitar. Isso é contrário do princípio do coletivo.
ficou doente em uma aldeia, todo mundo vai lá ver o que é para tentar ajudar, achar remédio. E os médicos que estavam lá não conseguiram controlar isso. E ficaram com medo de uma aldeia inteira poderia morrer, mas usaram muitas experiências de plantas e conseguiram morrer muito pouco dentro das terras indígenas, por exemplo. Nos Baniuas morreram 4 dentro do território nosso lá. Os Baniuas morreram mais os que moraram para dentro da cidade, que também foram atingidos bem no início, né? Os que foram atingidos depois não morreram, por causa desse sistema de conhecimento. Ano passado, no mês de agosto, nós reunimos 200 agentes indígenas de saúde para ouvir os relatos de suas experiências relacionado ao combate a coronavírus. Muitos relatos muito interessantes, muitas experimentações foram relatados ali. Então, tem grande valia esse conhecimento. Agora, para falar para você se pode ser profissionalizado, eu acho que pode ser, mas precisa de investimento, precisa de pesquisa. A gente chama aqui no Rio Negro pesquisa interculturais, ou seja, junto com o cientista, um indígena junto, conhecimento tradicional com conhecimento científico, porque a linguagem do Estado não entende a nossa linguagem. Assim como a linguagem técnica e científica, muitas vezes é difícil a gente entender, mas se colocarmos alguns profissionais indígenas junto com os cientistas, é possível elaborar essa que você chama de profissionalização. Mas agora de imediato, eu diria que não. O subsistema não consegue entender isso. O Sistema Único de Saúde no Brasil não consegue entender isso. Eu dei uma palestra para o profissional de saúde, a partir do bem viver, mais a experiência de combate a essa coronavírus, essa pandemia que enfrentamos. Não sei se entenderam, gostaram, mas não sei se entenderam. Então, precisa um investimento. Isso é o que nós conseguimos identificar da necessidade, né, para traduzir o nosso conhecimento para a linguagem técnica científica e conseguir valorizar esse conhecimento. Não sei se existem experiências assim, mas se acontecesse isso, eu estaria prontamente para ajudar, porque eu acho que ajuda a fortalecer essa tradução da nossa cultura para os não indígenas é fundamental para a gente continuar avançando nesse processo de reconstrução do bem viver que eu chamo. Quem tiver coragem, eu estou junto. Obrigada, André. E acho que você mais ou menos já trouxe isso agora na sua resposta a essa questão da medicina, porque uma outra questão associada a essa era se vocês contam com equipamentos de assistência social e de saúde na comunidade. Eu acho que as pessoas já têm mais ou menos uma ideia sobre isso, não é? E em relação a esses equipamentos, que desafios é que traz para os direitos sociais básicos, né? Portanto, essa questão de existirem equipamentos e a ligação disso com a questão dos direitos sociais básicos, né? Então, sobre atendimento nas comunidades, nas terras indígenas, nós temos um sistema organizado através de polos bases, lá nas comunidades, com acompanhamento do controle social. Mas, especialmente nesse período de pandemia, nos foram negados pelo atual governo muitas coisas, né? Então, essa experiência dos últimos 4 anos não tem sido positiva dentro da saúde indígena. Só funcionou por pressão de movimento indígena, principalmente da APIB, que entrou muitas vezes na justiça para obrigar, por meio da justiça, atendimento aos povos indígenas. Mesmo assim, também não foram atendidos em muitos lugares. Então, a gente tem equipe multidisciplinar, teoricamente, seriam permanentes, tem um sistema planejado para que permanentemente estivesse uma equipe multidisciplinar nos polos base, mas nos últimos
quase uma década, ou talvez mais de uma década, não tem sido mais assim. Não sei qual é a dificuldade, ou essa é a dificuldade da gestão. Geralmente, eu identifico um problema na gestão da saúde indígena, né? Então, esse é um problema, um desafio grande na gestão da saúde indígena. Obrigada, André. Há aqui uma questão assim bem ampla, e você falou muito em educação, não é? E como é que isso é um elemento muito importante e bem objetivamente colocado, né, por vocês, não é? Em termos de investimento social. Então, há uma questão ampla em relação à educação sobre quais são as práticas desenvolvidas para a aprendizagem das crianças e quais os cuidados para a preservação da cultura, não é? Não sei, é uma questão bem Então, ampla. é experiência, mas eu vou contar aqui como a gente pensou ela. Como é que a gente tem que valorizar nossos conhecimentos? O fato é que, assim, essa é minha observação muito particular. Todos os livros que a gente recebe para cá, antes, até hoje, são feitos em São Paulo, no Rio de Janeiro. É de lá que esses livros vêm. Uhum. Certamente que a realidade de São Paulo e do Rio de Janeiro são completamente diferentes das comunidades, principalmente na Amazônia. Vai falar de uva, nunca vimos uva, por exemplo. Vai falar de avião, nunca vimos avião. Vai falar de estrada, nunca vimos de estrada. E vai assim, não tem nada a ver com nossa realidade do dia a dia, né? Para falar do nosso dia a dia, tem que falar de roça, tem que falar de pesca, tem que falar de manejo, tem que falar do conhecimento tradicional. E por isso que as escolas indígenas estão muito mais próximas da ciência e tecnologia, de pesquisa, porque parece que tem vários tipos de aprendizagem no Brasil, a gente não sabe bem como é que ela funciona. O meu avô identificava isso muito bem, o que é educação que iniciou antes da educação escolar indígena, que quando a pessoa se formava no ensino fundamental, você ainda não aprendia a fazer nada, ele dizia, né? O meu avô, que não falava português, simplesmente ele perguntava, quando o neto voltava, se ele já tinha aprendido a fazer a pilha. Ele dizia que não. Se já aprendia a fazer anzol, claro que não. Se já aprendia a fazer linha de pesca, claro que não. Aprendeu a fazer malhadeira, claro que não. Ele dizia, estão enganando vocês. Porque esse meu avô, ele pensa nas coisas práticas, que ele possa usar para pescar, que ele possa usar para fazer sua roça, que ele possa usar para construir a casa dele, para construir caniço, para construir a canoa dele, para fazer o remo dele. São coisas que são de utilidade no dia a dia dele. Isso que ele gostaria que o neto aprendesse com os não indígenas para levar para a sua comunidade, e aí ele entenderia que o Estado brasileiro, os não indígenas, estão repassando conhecimento para os netos dele. E isso não acontecia, ainda não acontece até hoje em dia. Hoje a gente descobre que no Brasil tem cada tipo de escola para determinado tipo de conhecimento. Antropólogo não vai fazer pilha, né? Quem vai fazer pilha é quem estuda tecnologia e tal, e vai por aí. Hoje a gente sabe que funciona assim. Meu avô não entendia isso, mas meu avô fazia a gente entender que tipo de escola, então, interessa às comunidades indígenas, né? Isso não significa desvalorizar o conhecimento, está associado às coisas que ele vive, às coisas práticas que precisa dentro das comunidades indígenas. Como é que a gente consegue colocar isso? Somente através do chamado projeto político pedagógico. A gente tem esse direito, nós povos indígenas, né? Esse processo próprio de aprendizagem garantido na Constituição. Na Constituição, eu não sei se o Constituinte sabia o que estava colocando ali, mas ele estava dizendo para a gente que a gente podia pensar, segundo nossa cultura, estabelecer nossa maneira própria de aprendizagem. No caso do povo Baniwa, valorizar, partindo sempre pela cultura Baniwa, aprendendo técnicas e as coisas científicas. Nós
definimos a nossa escola como uma escola intercultural, ou seja, que aprende nossas próprias coisas e conhecendo o mundo afora também. Então, é assim que a gente elaborou a nossa proposta. Só para vocês entenderem, 70 anos depois, o povo Baniwa, que era religioso, evangélicos e católicos, depois dessa escola, 4 anos depois dela funcionar, a gente voltou a cantar, dançar nossas próprias músicas tradicionais, que não acontecia há mais de 70 anos. Então, a escola trouxe essa oportunidade. Ao mesmo tempo, nossos alunos conseguiram passar para o ensino médio de qualquer escola, conseguiu também passar no nível superior. Então, a gente vê a qualidade de ensino que a gente estabeleceu para nós mesmos. Há umas questões aqui que têm a ver com questões políticas, eu vou juntar 3 elementos aqui, não é? Uma pergunta é como é que sobrevive essa vossa concepção cercada de um sistema neoliberal, né? E aí também tem a ver com a questão assim, como é que vocês tomam decisões políticas no sentido de se é tomado separadamente entre homens, jovens, mulheres, não é? E aí também trazendo um pouco a sua fala, você falou sobre a questão da formação de lideranças, não é? Como é que é esse processo de formação de lideranças e como é que isso tem a ver com o processo de tomada de decisão, né, entre o povo Baniwa, né? Bom, tem tomado as decisões das aldeias, das comunidades. A gente fala aqui no Rio Negro muito de comunidades indígenas. Cada comunidade ele tem um chefe, vamos dizer assim. Por causa da colonização também a gente chama de capitão hoje em dia, militarizado. Isso tem uma história lá atrás, essa nomenclatura capitão, porque os colonizadores chegavam e o cacique, na época, falava para todo mundo não encostar naquelas pessoas. Mas sempre tem um curioso para visitar, para descobrir o que é, e esses colonizadores nomeavam essa pessoa como representante deles para dentro da aldeia para passar informação para eles. Uhum. Então, isso é uma professora historiadora que me mostrou, tem registro lá em Belém sobre essa história. É o que ficou lá no Alto Rio Negro, como capitão da comunidade, que em Baniwa a gente chamaria de Enawi. Enawi tem Mazero e tem Mariri, tem em Apacaita, esses 4 autoridades principais que havia antes e hoje são substituídos como se fosse diretoria de uma comunidade. As decisões geralmente são através das reuniões de consulta, ouvindo cada um, e o que for mais consenso é que se leva em frente. Para a tomada de povo Baniwa, é através da Assembleia. Hoje em dia, estou falando de hoje em dia, se alguém quiser conversar com a gente, quiser fazer alguma coisa na nossa terra junto com a gente vai decidir isso em uma Assembleia convocada para isso, explicando o objetivo daquela proposta, entendendo quais são os benefícios que pode trazer para o nosso povo, mediante isso que a Assembleia vai tomar suas decisões, por exemplo, né? É assim que funciona hoje em dia. Então, a gente não tem muito separação de mulheres e de jovens, mas hoje em dia, acho que 90% dessas plenárias, dessas decisões, são jovens, nos Baniwa. A gente tem pouco... Caiu de novo? A gente tem pouco, como chama? Idosos com a gente. Os que são mais idosos não chegam mais ali também, mas eles estão atentos naquilo que a gente está preparando para discutir, para decidir. Eles sabem disso. E quando eles veem que a gente está querendo tomar errado,
os mais idosos chegam e alerta todo mundo para uma decisão de acordo com orientação da cultura do povo, né? E é assim que a gente está funcionando hoje em dia. Como a gente hoje a gente está vivendo no associativismo, cada associação, vocês sabem disso, que tem uma assembleia, né? Tem conselho fiscal para fiscalizar recurso que chega, que entra, prestado conta dentro dessas assembleias também. É sempre muito coletivo, né? Para tentar, a gente tem um objetivo e meta de não repetir o modelo plena de capitalismo. A gente está preocupado também em não criar classes entre nós, né? É difícil essa matemática de acordo com a nossa cultura. É uma luta constante. A gente não quase conseguimos formular isso nos Baniwa, mas tem muita coisa ainda para a gente consertar nesse sentido. Os filhos dos Baniwas que estudaram na nossa escola, eles não saíram para fora, eles continuam pelo menos 70% dentro das comunidades indígenas. São instruídos para continuar vivendo como são, como Baniwa, como empregado, que pode sair para fora do mundo, para fora do seu território, conhecer outras culturas. Eles estão cientes disso, né? Não são proibidos, mas estão instruídos também para continuarem sendo o que são, né? Praticando a sua cultura, a sua tradição, mas também podendo colaborar com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município. Isso é decisão política de cada um. Yolanda, o microfone está... Sim. Como é que está o Instituto Federal de Educação de São Gabriel da Cachoeira? E depois tem aqui uma outra pergunta, que é: como é que você vê essa relação, assim, na forma como vocês representam o mundo de uma maneira direta e transparente, que não significa que não seja profunda, não é? Direta, transparente e profunda. E como é que isso, como é que percebem essa linguagem rebuscada dos brancos, né? Especialmente sobre assuntos econômicos? Eu acho que você já deu uma ideia disso quando falou sobre a questão da medicina, não é? Agora, mas agora a questão é assim: como é que vê isso ligado quando se trata de assuntos econômicos? Tá, tá bom. O Instituto Federal, né? Instituto IFAM, que nós chamamos, eu acho que é sobre essa pergunta, como é que está? IFAM, para mim, é uma das consequências das nossas lutas aí na gestão do Lula, né? Eu me lembro que antes era uma escola agrotécnica federal de São Gabriel da Cachoeira. E a gente, a partir das nossas experiências das escolas, discussão de educação escolar indígena específica, de que valorizasse o nosso conhecimento e conhecimento não indígena também, na época, as gestoras não conseguiam entender o que a gente estava querendo dizer. As instituições, nossos parceiros, falaram assim: a gente não quer mais falar com esse povo porque não consegue entender nada. E quando eu estava diretor da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, eu cuidava dessa parte de educação por ter experiência da nossa escola lá em cima dos Baniwa. Eu me lembro que uma vez um professor ficou muito bravo comigo porque eu dizia que eles não tinham feito nada e para eles já tinham feito muita coisa. E ele bateu em cima da mesa que eu não estava valorizando o que estavam fazendo. Mas eu estava falando para eles que não era suficiente o que estavam fazendo. O que a gente estava reivindicando era além do que eles estavam fazendo, não era só oficinazinhas, não é só fazer um cursinho lá, formar 30 pessoas, 20 pessoas e acabou. Não é essa a nossa questão. Isso é importante,
mas em cima de qual projeto ele foi fazer lá o curso para nós? Como é que vai dar continuidade a isso? Porque se não tiver um projeto além desse curso de 6 meses, não adiantou nada, né? Então, eu me lembro que foi muito difícil, mas a gente conseguiu fazer o movimento a partir da nossa experiência. Eu fui participar da Conferência Nacional por ter representado, falado muito sobre isso, e a gente participou na elaboração da proposta pedagógica desse instituto agora, que foram transformadas, essas escolas agrotécnicas federais foram transformadas em institutos, né, de ciência e tecnologia no estado do Amazonas. Eu acho que melhorou bastante a formação em São Gabriel da Cachoeira, está mais adequado, mais do jeito que as comunidades querem, mas ela precisa avançar muito, precisa de mais investimento, ela precisa chegar mais nas comunidades. Devido a essa dificuldade desse instituto só trabalhar na área urbana, tenta trazer, mas os filhos ficam com dificuldade naquela região, é que nós criamos a proposta de Instituto do Conhecimento Indígena Pesquisa do Rio Negro, que nós concluímos no ano de 2016, mais ou menos. A gente negociou com o governo federal, na gestão da Dilma, ela ia criar esse instituto para nós, no modelo Mamirauá, esse modelo administrativo S, mas, infelizmente, ela foi expulsa do governo e esse proposta está paralisado ali. A gente tem ambição, Yolanda, de ter nossas próprias escolas no ensino fundamental, no ensino médio e ensino superior, para a gente ter uma relação de igualdade, de trabalho, de ensino, aprendizagem, junto e em parceria com esse instituto, com outras universidades de outros países, que interessasse a gente, que interessasse ter experiência junto com a gente. Esse é o objetivo maior dos povos indígenas, né? Não é ignorar outras universidades, mas a gente ter nossas próprias instituições onde a gente possa desenvolver melhor as nossas experiências. Esqueci de falar sobre comercialização. Não sei se entendi direito a questão, mas, assim, o que eu queria falar por que a gente faz essa produção e comercialização? Por que a gente cria nossa marca? Por que a gente cria rótulo da nossa pimenta para ser aceito dentro do mercado, seguir todo o procedimento higiênico, padrão higiênico recomendado pela Anvisa, para poder colocar na mesa dos brasileiros comerem com a gente. A gente faz todo esse esforço com o interesse de gerar renda para as mulheres, para os homens, mas a gente tem também uma luta por trás disso, ou por cima disso, sei lá, de buscar respeito que eu estou falando. Nós, indígenas, somos falados sobre nós preconceituosamente ou discriminadamente como gente preguiçoso, né? Nós não somos preguiçosos, nós vivemos de outra maneira. E toda maneira que nós vivemos, trabalhamos, se esforçamos, gastamos suor para a gente se alimentar todos os dias, não são contabilizados no Cefaz, por exemplo. A gente não emite nota fiscal para isso. E esses que nos chamam de preguiçosos é porque emite nota fiscal, porque é contabilizado no Cefaz, porque é divulgado quanto que vendeu, quanto que entrou, quanto que saiu. Então, o esforço da gente, do povo Baniwa, ter decidido entrar nisso, é exatamente para visibilizar isso, né? Mas a gente fez um processo de uma forma que a sociedade brasileira aceita, de acordo com a cultura deles, porque de acordo com a nossa cultura, não tem por que inventar. A gente vive disso. Mas, para quem é de cultura diferente, a gente tem que dialogar com a cultura dele para aceitar nosso produto, consumir nosso produto e gerar um pouquinho de renda para nós, além dessa questão que eu estava falando. Tem alguns comentários, e um deles é que pergunta, volta à questão política, né?
e pergunta o que é que você pensa dos protocolos de consulta e se o povo Baniua tem criado protocolos de consulta, né? Aí tem alguns comentários que, quando você estava falando, né? Lembrou que traz essa lógica colonialista, que também foi uma coisa que eu coloquei aqui, depois vou trazer novamente esse comentário no final, né? E há uma pergunta se a nossa utopia, trazendo um pouco até o que o Marcelo, que a gente conversou na aula passada, se essa nossa utopia, o bem viver, se seria algo fácil de construir, de retornar, não é? Essa questão da solidariedade entre as pessoas, pensando numa coisa mais abrangente, não é, André? Ou e mesmo se você considera que é possível ou que é necessário essa volta aos valores originários, né, dentro dessa utopia. É só para você fazer um comentário sobre esse assunto, né? Tá. E depois... Eu acho que sim, diga. tá. Então, obrigado pela questão do protocolos de consulta. Eu acho que são muito importantes. Essas têm sido criadas aqui no Brasil, junto com os parceiros não indígenas, que trabalham com os indígenas. Mas essa questão de protocolos de consulta que estão sendo criadas e que nós, agora no Rio Negro, estamos em processo. A gente não tinha protocolo de consulta, a gente está elaborando ela agora, né? Ainda não concluímos. Isso é pós essa elaboração de plano de gestão territorial, que já terminamos, já publicamos, estamos lutando para implementar. Essas protocolos de consultas comunitários dos povos indígenas que estão acontecendo, também de outros povos, quilombolas, ribeirinhos, que estão acontecendo, isso é uma consequência de omissão do Estado brasileiro. Ou seja, a gente luta tanto, o Brasil nunca usou esses direitos para favorecer, para proteger esses povos indígenas, esses ribeirinhos, esses quilombolas, de acordo com seus direitos. E como isso não é usado, né, pelo próprio sistema judiciário do país, nem pelos legisladores, não facilitam nada, querem sempre destruir nossos direitos, é que esses povos estão elaborando seus próprios protocolos de consulta, que são importantes, a gente está aprendendo isso, então a gente tem que fazer mesmo, já que o governo não faz, já que temos direito de governança, então temos esse direito de fazer. Eu acho que ajuda na gestão da governança dos nossos territórios, são muito importantes. Né? Outra, esqueci que você perguntou. Desculpa. Era um comentário, se você quisesse... Sobre bem viver, como é que a gente faz ela de uma maneira maior, né? Sim, Como essa política, solidariedade. Uhum. Como política de Estado brasileiro, de um país, como é que... Será que isso é possível? O que eu aprendi andando, eu escutei uma experiência, uma análise não muito boa sobre o Brasil, especialmente. Que o Brasil é especialista de elaborar bons direitos, bons leis específicos, diferenciadas, mas não são respeitadas, mas não são colocadas em práticas, né? São muito bonitos. Eu, por exemplo, eu não acredito, eu não achei que ainda viria ver alguém detonando nossos direitos, porque já estava na Constituição, porque eu aprendi que a Constituição é uma coisa que a nação respeita, é uma coisa que todo mundo teria que respeitar e executar exatamente do jeito que está escrito lá, teria que ser executado, que fora dela não poderia ser executada, mas não chega nem 30 anos do nosso direito, ela é contestada, ela é questionada, ela
quisto assim para fora da Constituição. Isso eu não consigo entender. Então, então o que eu estou querendo dizer é que o bem viver ele pode ser adotado pelo Estado brasileiro se ela quiser, mas ela tem muita resistência de aceitar coisas novas, coisas diferentes, coisas que trazem um certo equilíbrio, que de fato beneficia uma nação, como aprendi o que é uma nação, né? Eu não sei, é judiciário, é legislativo, é executivo, são os técnicos. Eu consigo enxergar, por exemplo, essa não execução dos nossos direitos, parece que funciona assim, tem o líder, então, tem os políticos, parece que avisa os técnicos das instituições, então, politicamente, ele aceita a minha proposta, aceita a minha escola, minha maneira de avaliar, de estabelecer e reconhecer a qualidade de ensino que nós estabelecemos para nós mesmos. Está tudo certo em nível político, mas quando chega no nível técnico, para entregar essa forma de minha avaliação, o técnico diz, não é assim que funciona. Tem que mudar isso aqui não vai valer, senão não vai receber certificado, senão não vai ser reconhecido. Ué, quem que define essas coisas, Yolanda? Isso é uma coisa perturbadora na minha cabeça. Aí eu digo aos meus parentes que falam, é resistência, nós somos resistência. Nós não somos resistentes. Quem é resistente é o Estado, que são os técnicos, que não aceita, que não adequou o sistema dele. Eles que são resistentes, no sentido negativo. Certo. E você acha que comentário que você faria em relação a essa questão, essa observação forte que você fez agora? Porque, de facto, eu, por exemplo, estando... já vi muitas leis do Brasil que eu acho que são muito boas, né? Há tempos, por exemplo, era a questão sobre imigração, né? As leis do Brasil para receber imigrantes são muito boas em relação às leis aqui de vários países da Europa, não é? E aí agora você colocou essa observação que há várias leis que são tão boas, como, por exemplo, até a Constituição, e depois, na prática, elas não são colocadas em prática. E, juntando isso que você disse, como é que você vê uma consolidação de um modo de viver, de bem viver, e se é preciso retornar aos valores originais dos povos? Isso tem a ver com uma pergunta que foi colocada aqui, não é? Eu acho que assim... Desculpe, colocando de outra maneira, como é que você vê a importância, né, e o lugar desses valores dos povos originários, tá? Dentro dessa questão mais ampla do bem viver. Pensando mesmo no país, pensando em política de Estado, como você colocou, né? Tá. Pergunta bicuda. Não, você está fazendo eu pensar a nossa realidade de indígena, mesmo dentro das nossas terras. Uma vez eu li que de um indigenista, ele diz assim que nós já estamos contaminados, né? Uma vez contaminado já era, uma vez contactado já era, né? Então é muito difícil isso, né? Depois de condenar os nossos conhecimentos e ter rapidez de retomar isso, né? Tanto fui conflituoso, muitas mortes dentro de processo de largamento desse conhecimento, dessa cultura, e é um processo difícil, doloroso também para você recuperar, revalorizar, reutilizar, porque você
causa muitas vezes distúrbio aí nas relações, no interno das pessoas. O que está acontecendo? Então, a gente está no processo. Mas eu acredito que, segundo a nossa experiência ali, entre esses conhecimento tradicional nosso, cultural, nossos princípios e valores, com conhecimentos e princípios e valores da nação científica, da nação técnica. Entre essas duas coisas é que nós olhamos uma certa criatividade e inovação. Isso significa que diálogo intercultural, ou seja, aquilo que eu aceito de ti e aquilo que você aceita de mim é que vai produzir, talvez, o bem viver entre nós. E talvez vai trazer não conflito, não guerra entre nós. Não interessa aos povos indígenas a guerra, já perdemos milhões da gente. Hoje em dia, a gente não tem mais nem 1 milhão de pessoas, quase acabamos, menos de 500 mil, voltamos a crescer depois da Constituição. Então, não interessa a guerra para nós, interessa a gente se multiplicar novamente, né? Então, eu acho que a gente precisa muita reflexão para construir isso, para colocar isso em prática. E a nação brasileira, vamos dizer assim, Estado político, sistema, precisa aceitar esse diálogo. Eu acho que está em processo no país, quando aceita a indígena dentro das universidades, quando cria política de ações afirmativas dentro das universidades. Algumas vezes visitei alguns meus parentes que estão estudando lá em Unicamp, lá na UFSCar, e um parente chavante me perguntou: parente, por que não deixam eu escrever a minha cultura na minha tese de mestrado, de doutorado? Não estão aceitando. Fala para esses professores, pergunta por que eles não deixam. Então, o sistema, no caso das universidades, é de bibliografia, como falei lá no início. Mas, se tiver uma decisão das universidades de encarar uma realidade, de construir junto com os povos indígenas, vai ser muito, muito importante e fundamental, e pode ser interessante para as universidades e para o país. Eu estou falando isso porque descobri que os filósofos famosos da França, de outros lugares, fizeram em cima das nossas histórias, inclusive de indígenas aqui do Brasil. Não do jeitinho como ela é, mas baseado nisso, escreveram suas filosofias, suas histórias, que viraram importantes no contexto do mundo. Então, por que a gente não pode escrever nós mesmos, junto com os brasileiros aqui, quem aceitar, assim como Davi e Yanomami está fazendo? Não foi Davi que contou verbalmente, e o outro que escreveu para ele, e esse é interessante, essa parceria. E as universidades, por que não conseguem fazer isso junto com estudantes que já estão lá, que estão fazendo o mestrado, estão fazendo o doutorado? Isso seria na perspectiva da inovação, para construir esse bem viver um pouquinho mais lá na frente. A gente eu vou passar a palavra a Maria Agraciada para ela colocar a sua questão. Enepituna, parente, Baniwa, Maria Agraciada do Pinambá, da Bahia. Enepituna, Serama. É muito rico ouvir você falar, e, ao mesmo tempo, eu queria falar para você que tem também uma frente de parentes olhando a questão do autopertencimento cultural no seu território. Em vez da gente pedir uma beira nas universidades, o diálogo a partir do território, a partir do pertencimento, a partir das escolas locais, sabe, parente? Eu acho isso muito importante também, né? Eu tenho dialogado muito com os estudantes indígenas, é muito sofrimento porque
as universidades formais não compreendem a oralidade. Então, é muito complexo, né? Estar inserido num sistema que não compreende a cultura. Então, eu sinto assim, que esse bem viver pode ser construído a partir do fortalecimento da cultura no território. A gente já tem ferramenta para isso, sabe? Para ter nossas próprias universidades, nossas próprias escolas, nosso próprio sistema independente do governo, né? Só para dialogar com o parente aí, acho que a gente está nesse momento de, não de ruptura, mas de avanço, sabe? Dessa construção. E aí sim, a partir do nosso pertencimento, a partir do nosso fortalecimento, dialogar com as instituições. Esse é um movimento já crescente, viu, parente? Pecatueté. Com certeza, parente. Eu sei que existem várias experiências em várias partes do país. Aqui em Manaus, em Manaus, o FAM abriu uma experiência, né, onde está equipe de parentes escrevendo na sua própria língua sua tese de doutorado, a partir do seu povo, do seu território, do seu conhecimento. Isso já está acontecendo, né? Mas em muitos outros, as universidades, eu acho que ainda não. Vocês têm experiências aí, e deve ter outras experiências também. Talvez nos próximos passos, eu concordo contigo, mas nesse âmbito mais fora do território, que também é o território de luta, né? De onde a gente está lutando para conquistar respeito, eu acho que tem grande responsabilidade das universidades, de pesquisadores, dos institutos, de governos, para refletir sobre essas experiências de uma forma que ela possa crescer cada vez mais nesses espaços que não são nossos, mas que interessa também a gente compreender a gente, respeitar a gente, construir essa bem-viver que vem do nosso território, como você está dizendo, né? Eu concordo com você. Obrigada, Maria Graciada também. E, André, olha, tinha um comentário aqui que tem a ver com a primeira questão, né, que era só uma descrição de que no Chile, em relação à questão da medicina, né, que no Chile, em Temuco, na Universidade de La Frontera, existe um programa dentro do curso de medicina que tem vínculo com o povo mapuche, justamente para poder fazer essa relação de conhecimentos. E em alguns postos de saúde há médicos tradicionais, indígenas e médicos alopatas, não é? E que também no Paraná, o movimento de aprendizes da sabedoria tem conseguido o reconhecimento de municípios como Irati, com confecção de carteiras para as pessoas poderem fazer benzimentos, partos, rezos, etc. Isso foi um comentário, tá? E eu queria... A gente já está se aproximando do final, né? Foi tão rápido. Yolanda, eu queria comentar também aqui. Faz favor. Diga. Eu queria essa parte, antes de você falar outra coisa. A gente teve experiência em São Gabriel, no âmbito do distrito, trabalhei muito no conselho distrital, fui muito conselheiro do meu povo, e a gente criticava muito o hospital militar lá em São Gabriel. E eu, diretor de hospital, que era coronel, acho, coronel, uma vez ele falou, indica aí, então, pajé para mim. Eu vou fazer um espaço lá no hospital, vamos experimentar isso, vamos sair da crítica, de ficar pensando em teoria, vamos colocar em prática. Aí, novamente, o hospital, o diretor, para ele se respaldar com o sistema dele, ele pediu que alguém certificasse e reconhecesse esses conhecedores de planta, de rezadores. Quem que vai certificar ele? Aí nós tínhamos de mais idade dentro da diretoria, falamos para ele, é você que vai certificar. A FUENE vai certificar, nossa federação vai certificar. Aí nós certificamos, reconhecendo, recomendando 2 pessoas para lá. E ele aceitou, porque ele queria apresentar para
superiores deles, que essas pessoas eram reconhecidas pelo sistema nosso lá. E ele contou depois uma coisa interessante, porque os parentes que iam para ser atendidos no hospital, eles acabavam perguntando, olha, aqui tem orador, né, o rezador, sei lá, e que conhece plantas indígenas. Você quer atendimento médico, de enfermagem, ou você prefere ir para lá? No relato dele, é que 90% dos parentes preferia ir lá com o parente, para receber reza, oração, planta, tratamento tradicional. Ele ficou preocupado depois porque o hospital não estava mais atendendo no sistema dele, e eles recebem dinheiro em cima da produção deles. Ele ficou preocupado. E esses conhecedores não foram pagos, não foram remunerados, né? Porque o sistema nunca vai contratar, precisa criar, que é a dificuldade onde a gente falou lá atrás, de reconhecimento, uma maneira diferente de reconhecimento. E acabou que depois esse diretor foi embora e acabou também, mas muitos parentes preferiam pagar o atendimento do parente deles lá do que ir no médico. A gente teve experiência lá, precisa ser retomado. É o que eu estou dizendo em relação à educação escolar também. Tem muitas experiências espalhadas, interessantes, que precisam ser retomadas através do processo de discussão, da reflexão, para poder reformular próximos passos. Eu me lembrei agora, André, que em Moçambique existe a Associação dos Médicos de Medicina Tradicional. Portanto, esses médicos de medicina tradicional são reconhecidos. Agora, claro, estão exigindo regulamentação, etc., mas eles já têm uma atividade que é reconhecida. E o que se está discutindo agora em Moçambique é como é que eles vão atuar conjuntamente com a medicina, não é, alopática. Mas, por exemplo, se você vai a um médico tradicional e ele te passa um remédio, uma mesinha, ele tem autoridade para passar uma autorização. Por exemplo, se você está a viajar para o exterior e tem que levar ele passa como se fosse uma receita, e aquilo tem valor ali, não é? Quando se a polícia te parar para vigiar, né, a bagagem, e eles têm um documento que eles podem passar para esses remédios. Tá, uma das coisas da dificuldade nesse aspecto aqui no Brasil, para nós, não sei, outros parentes, a Maria que está acompanhando a discussão aí, e deve ter outros parentes também, é que aqui no Rio Negro a dificuldade é na remuneração dessas pessoas. A partir do princípio de que se é serviço público, se o serviço público é pago, por que o meu parente que é pajé, que é rezador, que é orador, que conhece plantas, não pode ser remunerado também? Essa é uma grande complicação, né? Então, mas eu acho que não impossível. É preciso encarar, investir na discussão, no debate, na pesquisa, para poder avançar nesse sentido. Uma coisa que nós discutimos muito durante a pandemia, pós-pandemia também continuamos discutindo essa dificuldade, inadequação mesmo do sistema, do subsistema, por exemplo, né? Ela é específica e diferenciada, mas o atendimento é dificultado, porque a gente, em dia de saúde, tem certas atribuições. Aí, técnico de enfermagem tem outra atribuição que não pode fazer do agente, que não pode fazer do enfermeiro. O enfermeiro não pode fazer do técnico e não pode fazer do médico, que não pode fazer... E cada nível tem um conselho específico que determina isso no país. Então, como é que aonde que nós temos que ir para discutir, adequar esses atendimentos?
muitas coisas que é básico lá na comunidade já é classificado como o terciário, o secundário, que não é mais papel do atendimento primário, por exemplo. Isso não poderia acontecer, porque lá na base isso tem agente de saúde, técnico de enfermagem, no máximo até enfermeiro, de vez em quando o médico. Então, o que é específico, diferenciado no subsistema da saúde indígena, ainda não é adequado. Vamos ter que lutar bastante ainda. Uhum. E há uma pergunta aqui, se depois destes 20 anos se tem reduzido a imigração dos jovens para as cidades? Muito pouco, só saindo para estudar mesmo e voltar. A maioria tem entendimento de sair para conhecer, para voltar depois, ajudar de alguma forma a sua comunidade. Ou alguns, acho que entre 30% a 20% é que fazem isso, mas, como falei, 70% continua lá no território, né? Ajudando o seu povo, sendo liderança, ajudando a coordenar a sua comunidade. É esse percentual aí. Existe os que, mas não deixa de continuar representando o povo baniu. Uhum. Tinha quando você falou sobre aquela questão da Covid, né? Há uma pessoa que fez um trabalho de iniciação científica propondo tratamento de esgotos, né? Para toda a área urbana de São Gabriel, da Cachoeira, mas ela vai apresentá-lo ao Instituto Socioambiental. Só que São Gabriel da Cachoeira teve incidência de Covid, tem plano diretor e plano de saneamento de esgotos, mas não tem saneamento implantado. Você falou um pouco de São Gabriel, não sei se quer comentar isso aqui. E também já tinha falado sobre o problema da Covid, né? Você falou longamente sobre o problema da Covid, mas se quer comentar sobre isso, né? Sobre essa questão. São Gabriel, ela tem muitos planos. Os povos indígenas têm uns planos, têm programas elaborados com o objetivo de dialogar com governos municipal, estadual e federal. E o município, o plano diretor do município de São Gabriel foi uma reivindicação do movimento indígena para ser elaborado. E foi elaborado em parceria com o ISA, com o Instituto Polis de São Paulo, que orientou, e foi um plano diretor que recebeu vários prêmios, porque ele é diferenciado de todos. Mas tem uma coisa que eu acho que os políticos não gostam, protagonismo da gente local, protagonismo da comunidade organizada. O importante é de quem é eleito, o que ele prometeu na campanha, é isso que ele vai fazer, ele não quer perder voto. Dessa forma, ele acaba não colocando em prática que são os projetos de médio e longo prazo de um município, de um estado. E acontece com o nosso país também, né? Com a nossa Constituição, não são executados. Mesmo estando lá já há 30 anos, o Yanomami nunca deveriam ter sido invadidos, estão sendo invadidos, porque a lei diz que tem que ser protegido, e deve ser protegido, mas não estão sendo protegidos. Então, esse que é a cultura do Brasil, atinge o município de São Gabriel. A lei é bonita, é aquilo que nós participamos, decidimos, desenhamos, é bonitinho, mas não está colocado em prática. Então, tem muitas pesquisas em São Gabriel, colaboração de quem faz mestrado, doutorado, ou que desenvolve uma pesquisa científica ali, e tem muitos que poderia ser aproveitado para produzir eu já ouvi falar de cidade sustentável,
podia ser referência da cidade do bem viver, a partir da experiência dos povos indígenas. Tem muita coisa boa para fazer em São Gabriel, mas leis bonitas, mas nada em prática. Nesse caso, o comentário aqui, esse tratamento proposto é por plantas fitorremediação. Já estamos quase no final, não sei se você queria só passar essa informação, não sei se você quer comentar. Eu acho importantíssimo, importantíssimo. Aonde poderia? Vai apresentar no Instituto Socioambiental, né? Mas sugeriria apresentar isso no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Distrital da Saúde Indígena do Alto Rio Negro, e esses espaços que ajudam a planejar essas coisas no município, na cidade. Tem mais força, né? E juntar força. Apresentar isso no Conselho da FUENE, por exemplo, porque a maioria na cidade de São Gabriel são indígenas. Tem que aproveitar esses espaços de colegiados importantes que ajudam a fortalecer. Quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde e presidente do Conselho Distrital. O Conselho a gente ajudava a encaminhar as coisas para serem executadas as novidades que precisava em São Gabriel. Então, esses espaços são fundamentais. Eu recomendaria isso. Então, André, nós estamos mesmo no finalzinho, não é? É interessante como é que você trouxe aspectos desde o início sobre a questão da colonização também, e como é que se vincula tudo isso do bem viver com uma reafirmação da identidade também, e com princípios culturais da vida antes da colonização. O que você trouxe aqui é que bem viver é um modo de vida, né? É um modo de viver, tá? E eu agradeço imenso, foi uma lição aqui para todos e todas, e eu acho que eu vou puxar muita coisa do que você disse hoje para continuar falando agora de um outro contexto. Para mim foi muito, muito, muito bom também, e eu acho que para todo mundo aqui. E agradecer imenso a sua disponibilidade, não é? E desejar boa noite a todo mundo e boa saúde para você, André. Tá. Muito Obrigado pela conversa, pela oportunidade também. Sempre estou disposto para colaborar. Eu vi alguém aí querendo saber onde encontrar o livro, Livro do Bem Viver. Vocês encontram na editora da Universidade Federal do Paraná, no site. Olha aí, o Marcelo tem. Ela é editorial, né? Eu tenho outro livro que é Experiência de Associativismo, que tem 200 páginas. Esse é comigo, se alguém interessar, mas é todo relato e reflexão em cima dessas experiências de escola, de geração de renda, pimenta, bem viver, uma certa forma assim. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada, André, muito obrigada, Marcelo foi e todo o pessoal. excelente.